todos, espero que na medida do possível todos estejam bem. Certo comigo também. Me chamo Flávia, a minha aula é sobre criminologia, mais especificamente sobre escola liberal clássica e criminologia positivista. Esse é o meu breve plano de aula, é o mesmo plano de aula que está nas mãos dos membros da banca e de alguns dos alunos. Então, estruturei a minha aula em 6 tópicos. Começando dessas considerações iniciais sobre a criminologia. Criminologia é uma disciplina que tem muitos autores escrevendo sobre ela, tanto no Brasil quanto no mundo. E é claro que cada um deles vai usar os seus termos para definir o que é criminologia. A presente aula vai se filiar à definição do professor Cláudio Boxin, com o qual o professor Magalhães Noronha concorda, segundo os quais criminologia é a ciência causal explicativa do delito. Significa que a criminologia ela vai enfrentar o problema da criminalidade buscando entender se é possível identificar alguma raiz, algum motivador para a prática de crime, consequentemente, para o surgimento do criminoso. A etimologia da palavra criminologia é ciência do crime, né? Logia, ciência, prefixo do crime. E aí, com relação a gente chamar a criminologia de ciência do crime, algumas observações. Quando a gente estuda a teoria do direito lá no início da faculdade, a gente vê que tem uma porção de pessoas que não concordam com a existência de ciências sociais e ciências humanas. Justamente porque, para ser ciência, seria preciso que aquela disciplina utilizasse algo como uma fórmula de validade universal e imutável, aplicável para todas aquelas situações afins. E uma ciência social, uma ciência humana, ela não faz isso. Aliás, pelo contrário, ela é extremamente mutável. De modo que tem quem discorde da própria possibilidade de existência de ciências sociais e ciências humanas. Porém, quando a gente fala de uma disciplina como a criminologia, é inegável vê-la como uma disciplina científica, porque ela enfrenta os seus objetos de estudo por meio de métodos científicos. Ela utiliza, em primeiro lugar, o método empírico, o que significa uma análise da realidade dos fatos, e ela analisa essa realidade pelo método indutivo, o que significa que ela vai olhar para os dados da realidade particulares, vai tentar construir a partir disso uma teoria geral. E isso é uma forma de funcionar de uma disciplina científica. Então, não está errado falar que a criminologia é uma ciência. Muito embora seja respeitoso o posicionamento segundo o qual não existiria ciência se não fosse essa de validade universal, exemplo das ciências exatas, a física, a geometria, a criminologia ela é muito nitidamente uma ciência na sua forma de funcionar. Porém, a etimologia da palavra trata a criminologia como a ciência do crime. E aí, com relação a esse conceito, ciência do crime, o professor Shekhayra aponta que essa é uma explicação correta, mas incompleta, porque a criminologia ela não trata só de crime. Ela tem 4 objetos de estudo: o crime, o criminoso, a vítima e todos os mecanismos formais e informais de reação social ao fenômeno do delito. Então, chamar a criminologia de ciência do crime está certo, um pouco incompleto, porque só faz referência a um dos seus objetos de estudo, que é o crime. Para a gente falar sobre escola liberal clássica e criminologia positivista, me parece muito difícil prescindir de um breve contexto histórico. É claro que é breve, dada a minha limitação de tempo, mas acho fundamental a gente entender quais eram as características do mundo na época do surgimento de cada uma dessas escolas. No século XVI, na Europa, havia um cenário de muitas guerras, inclusive algumas delas de fundo religioso. E cenário de guerra é cenário que, inevitavelmente, traz situações de pobreza, situações de miséria, situações de aumento de criminalidade de natureza patrimonial, porque é um cenário de destruição, que as pessoas estão perdendo seus bens, as pessoas, então, precisam sobreviver e, para isso, infelizmente, acabam recorrendo ao delito. Nesse cenário do século XVI da Europa, começou a haver um tratamento por parte do poder público no sentido de identificar na pobreza um obstáculo à estabilidade social. E o que passou a haver é um combate àqueles que eram considerados os ociosos, que não tinham razão de ser. Só quem tinha razão para estar no ócio e, portanto, para não ser uma pessoa produtiva à época eram as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, as pessoas com algum tipo de doença. E qualquer um que não se enquadrasse em um desses 3 grupos, que eram os grupos que tinham, digamos assim, uma razão de ser ociosas,
Estes outros eram considerados ociosos que precisavam ser consertados. Então, neste momento, começou a haver um movimento na Europa do século XVI para a criação de estabelecimentos voltados à finalidade de consertar esse pessoal. Que pessoal? Pessoas pobres, os chamados na época mendigos, vadios, prostitutas, jovens rebeldes em geral. Pessoas que, portanto, apresentavam um nível de pobreza e que eram consideradas improdutivas. Essas pessoas precisavam ser consertadas. E esse movimento de criação, de surgimento de estabelecimentos com essa finalidade, fez criar, em 1553, o primeiro estabelecimento para essa finalidade, que era a chamada Casa de Correção. Isso surgiu na Inglaterra e o termo era House of Correction. Essa Casa de Correção, ela tinha, portanto, o intuito de prender esse pessoal que era ocioso e que não tinha razão de ser, de modo a impor um rigor punitivo dentro desses estabelecimentos para consertar essas pessoas, torná-las, portanto, produtivas. Na virada do século XVI para o século XVII, esse movimento de criação de estabelecimentos com essa finalidade continuou, foram criadas outras casas de correção e, na verdade, houve surgimento de um outro tipo de estabelecimento com a mesma finalidade, que eram as chamadas, em inglês, workhouses, algo que pode se traduzir para casas de trabalho ou casas para o trabalho. Tradução livre minha, né? Essas workhouses, essas workhouses, elas eram estabelecimentos voltados à prisão dessas pessoas, mas elas tinham um rigor punitivo ainda maior. E justamente elas ganharam esse nome de casa de trabalho ou casa para o trabalho porque elas impunham uma atividade laborativa intensa e ininterrupta para os presos. A semelhança dessas houses of correction, as casas de correção, e dessas workhouses era que, em ambos os casos, havia a intenção desses estabelecimentos de reformar o condenado. Ainda que essa intenção fosse um pretexto, porque, na verdade, o que se queria era tirar essa pessoa improdutiva de circulação. Mas o pretexto que legitimava a criação desses estabelecimentos era a reforma do condenado. E esse sistema punitivo voltado à reforma do condenado, isso era uma novidade à época. O sistema penal da Europa, à época dos séculos XVI e XVII, não contava com isso até então. Contava com penas pecuniárias, que significa a pena que se paga, penas corporais, torturas diversas, e pena capital. A pena capital, ela era o epicentro do sistema penal europeu até muito pouco tempo antes. E ela começou a perder a sua força, essencialmente, resumidamente, por duas razões, que aconteceram ao mesmo tempo, então, na verdade, eu poderia falar em qualquer ordem. Em primeiro lugar, a pena capital, a pena de morte, ela começou a ser muito imposta, então havia muitas execuções e isso não se traduziu para uma diminuição da criminalidade. De modo que a pena de morte começou a demonstrar sua ineficácia no combate à delinquência. E, em segundo lugar, essas penas capitais, elas eram executadas em espetáculos públicos justamente como uma forma de reforçar esse poder absoluto do monarca, né, que mandava executar. E esse reforço do poder absoluto do monarca também começou a não acontecer mais, quando esses espetáculos públicos começaram a apresentar como reação da população muita turbulência, muita violência. Então, o poder absoluto do monarca já não estava sendo moralizado pelas penas capitais, tampouco elas estavam se traduzindo em resultados desejáveis no combate à criminalidade, e por essa razão a pena de morte perdeu sua força, ao mesmo tempo que a burguesia alcançou o poder e decidiu que teria como instrumento de reação social a disciplina. E nada melhor do que impor a disciplina do que criar estabelecimentos dentro dos quais se coloca a pessoa a ser disciplinada e ali ela precisa obedecer a tudo que precisa ser feito. Então, essas casas de correção e essas casas para o trabalho, casas de trabalho, essas workhouses, elas surgiram neste contexto de enfraquecimento da pena capital na Europa dos séculos XVI e XVII e consequente eclosão dessa ideia de reforma por meio da prisão nesses estabelecimentos. Apesar desses estabelecimentos terem essa finalidade de reforma do condenado, aponta-se que, na verdade, eram 3 as atividades que os presos praticavam dentro deles. Atividade laborativa, intensa e ininterrupta, porque eles eram obrigados. Instrução religiosa muito forte, rodas de oração e educação para a religião,
porque eles eram obrigados. E a terceira atividade que os presos faziam dentro desses estabelecimentos era tentar fugir. É claro que esses estabelecimentos não iam consertar ninguém. Primeiro, porque não havia ninguém a ser consertado ali. Nós estamos falando dessas pequenas delinquências patrimoniais e de pessoas que eram consideradas indesejáveis. Segundo, porque ainda que se consiga imaginar uma situação em que uma pena impõe uma reforma do condenado, certamente não se dará por meios tão rigorosos de um rigor punitivo como era o caso desses estabelecimentos. Então, a forma de existir desses dois estabelecimentos não tardou a gerar uma insatisfação, não só por parte dos presos, é claro, que não paravam de tentar fugir, mas da população em geral, mesmo quem não estava preso, começou a ser crítico desse sistema punitivo que se apresentava na Europa dessa época. E, nesse contexto, a virada do século XVII para o século XVIII, que viu eclodir o movimento do iluminismo, viu surgir também o chamado período reformador, período em que surgiram os reformadores, que são autores que têm a intenção de analisar o sistema punitivo de maneira crítica. Em razão da minha delimitação de tempo, naturalmente não posso falar de todos os reformadores, então escolhi falar daqueles três que costumam ser apontados como os principais, os mais importantes, mais relevantes. Professor Beccaria, professor John Howard e professor Bentham. Professor Beccaria, com a sua obra dos Delitos e das Penas, denunciava os horrores que aconteciam nesses estabelecimentos penitenciários, a crueldade, o tamanho do rigor punitivo e a completa desproporção entre o que quer que aqueles presos tivessem feito para estar ali e o que estava sendo imposto a eles como castigo. Existe um mérito muito grande na obra do professor Beccaria, na verdade não só nessa obra, como em outros escritos e nas próprias falas dele, é dito que ele tem o mérito de usar uma linguagem muito simples, muito acessível. Então, essa proposta de uma política criminal reformadora que sugere um sistema penal racional, um abrandamento das respostas penais, isso conseguiu alcançar muita gente, graças a essa linguagem adotada pelo professor Beccaria. O professor Beccaria, então, neste contexto, sugeriu a formulação de uma nova teoria do delito e de uma nova teoria da pena, partindo de algumas premissas. A primeira delas é que essa teoria do delito e da pena, que deveria estar em vigor, na opinião do professor Beccaria, deveria ser baseada no princípio da legalidade. O princípio da legalidade já existia, ele não surgiu com o professor Beccaria, ele surgiu no século XIII, na Magna Carta Inglesa de 1215. Mas o professor Beccaria sugeriu que houvesse a adoção, o estabelecimento de uma teoria do delito, de uma teoria da pena, que se baseassem no princípio da legalidade, que é um princípio de segurança jurídica, sem o qual, se não há uma legislação anterior impondo que eu seja punida pelo fato que eu pratiquei, eu não posso ser punida pelo fato que eu pratiquei. Então, é um princípio de muita segurança jurídica que deveria estar presente na teoria do delito e da pena, conforme o professor Beccaria. Além disso, o professor Beccaria sugeria aquilo que a gente hoje em dia ouve falar com o nome de direito penal mínimo, ou seja, a imposição das penas às mínimas situações necessárias, somente reservadas para aquelas situações de muita gravidade, dado que as penas são um mal muito grave. O professor Beccaria, ele até concordava que o castigo deveria ter como finalidade, como intento, a reforma do condenado. E justamente porque ele achava isso, ele propunha a abolição de penas corporais, penas capitais e de tudo aquilo que ele chamava de atos judiciais inquisitoriais, que eram os atos judiciais característicos daquela época na visão do professor Beccaria. Esses atos inquisitoriais, penas corporais e principalmente as penas capitais, nada disso consegue reformar ninguém. Imagina a pena capital, a pessoa naturalmente nem existe mais. Então o professor Beccaria, ele teve essas frentes de proposta para o sistema penal, para a teoria do delito e para a teoria da pena. O segundo reformador sobre quem eu gostaria de falar brevemente é o professor John Howard, cuja obra veio depois do professor Beccaria. Na verdade, a Revolução Americana nos Estados Unidos aconteceu em 1776 e a obra do professor John Howard no ano seguinte, 1777. A obra do professor John Howard, ela veio, então, num mundo que estava contaminado pelos ânimos da Revolução Americana. E por isso, nessa época, estava chegando muita gente na Europa com uma visão crítica do sistema penal que ali se aplicava.
E nesse contexto, o professor John Howard, então, publicou sua obra, em que ele criticava muito as situações carcerárias, as situações desses estabelecimentos penitenciários, e criticava de uma maneira tal que ele havia visitado muitos desses estabelecimentos. Então, era um descritivo muito mais fidedigno. Além disso, considera-se que o professor John Howard, ele também, assim como o professor Beccaria, adotou uma linguagem muito acessível, uma linguagem que conseguiu se expandir. Então, a mensagem que ele estava passando de que a situação dentro dos estabelecimentos penitenciários era muito violadora de direitos, essa foi uma mensagem que conseguiu alcançar muita gente, a exemplo do que aconteceu com o professor Beccaria. Existe um desafio, digamos assim, com relação a essa obra do professor John Howard, em que pese essa intenção reformadora, essa intenção de criticar esse rigor punitivo e criticar essas situações que violam os direitos dos presos, a obra do professor John Howard fez parecer como se a solução fosse prender melhor. Não havia na obra dele qualquer menção ou qualquer explicação que nos permitisse concluir, por exemplo, que é possível punir sem prender. Então, a proposta dele era de prisões melhores, de prisões mais humanas, e não de um direito penal que talvez pudesse considerar uma punição que não prenda. Mas, apesar disso, os estudos do professor John Howard são muito inovadores e é dele o mérito da criação da disciplina do direito penitenciário pela primeira vez separada do direito penal. O direito penal, que tratava a sanção como sendo essa com caráter intimidador, com caráter retributivo, e o direito penitenciário, pela primeira vez separado do penal, tratando a sanção penal como algo que tem uma finalidade de reforma, uma finalidade, então, de emenda deste condenado. Terceiro e último reformador sobre quem eu vou falar é o professor Jeremy Bentham. O professor Jeremy Bentham era um utilitarista, portanto, todos os instrumentos jurídicos, todas as leis penais, todas as sanções penais, todas as normas e tudo com que o direito conta precisava ser útil para a consecução do fim do ordenamento. E o professor Jeremy Bentham considerava que esse fim do ordenamento, o fim que tornava útil qualquer instrumento jurídico, era o que ele chamava dessa felicidade total da comunidade. Então, qualquer adoção do sistema penal, qualquer modelo que se pense para o sistema penal, para as leis penais, para as normas, para as penas e para as finalidades que legitimam tudo isso, precisa ser útil para a consecução dessa felicidade total da comunidade. Partindo da premissa natural, segundo a qual a pena é um mal, e é claro que a obra do professor Bentham deixa claro que a pena é um mal, ela impõe um dano a quem a recebe, isso só vai ser útil se isso conseguir, igualmente, evitar o mal da parte daquele que receba essa pena. Com relação à reforma do aparato prisional sugerida pelo professor Bentham, ele propôs que a estrutura dos estabelecimentos penitenciários acontecesse conforme aquilo que ele tinha visto em estabelecimentos chamados de casas de inspeção, que era o modelo do panótico, chamado panótico de Bentham. A sugestão do professor Bentham era, portanto, uma torre central nos estabelecimentos prisionais, dentro das quais seria exercida uma vigilância constante de todo mundo que estivesse naquele estabelecimento prisional. Todo mundo, leia-se, presos e pessoal profissional que trabalhasse ali. Essas pessoas que estivessem nesse estabelecimento prisional, elas não tinham como saber se, quando ou quanto estavam sendo vigiadas. Então, elas partiam da premissa que elas estavam sempre sendo vigiadas e isso controlava o comportamento delas. E isso mantinha esse cenário de disciplina, que era um cenário visado por essa situação desse sistema penal. Curiosamente, não são poucos os autores que fazem um paralelo entre esse modelo dessa coação psicológica do panótico de Bentham com a sociedade da era digital, século XXI, mais precisamente 2024. A popularização dos mecanismos literalmente menores de acesso à internet tornou todos nós sujeitos a uma vigilância constante. Não raro a gente ouve alguém falando: é melhor eu não falar isso aqui não, eu não sei se está sendo filmado, eu não sei se tem câmera. Não posso ir ali porque se o meu celular passou por aquele radar, vai registrar que eu passei por ali. Não se tem mais privacidade.
E essa é uma realidade, isso é um dado da realidade. De fato, nós não temos como saber se ou quando ou quanto estamos sendo vigiados, registrados, e estamos tendo a nossa imagem e o nosso comportamento publicados para sempre, para o mundo inteiro na internet. E isso é uma forma de controle de comportamento. Então, é muito curioso notar que essa sugestão de um potencial de vigilância permanente que controla o comportamento sugerido pelo Bentham lá atrás, no século XVIII, e igualmente encontra um paralelo com o nosso controle de comportamento hoje em dia. E, na verdade, queria adiantar aos senhores que, embora eu esteja naturalmente falando de um tema histórico, escola liberal clássica e criminologia positivista, a minha intenção com a aula de hoje é, além de apresentar os dados históricos, relacioná-los com hoje no Brasil, com hoje na sociedade, especialmente com hoje no direito penal brasileiro. Então, sempre fazer esse paralelo de modo a entender como que a história que foi formada ali atrás se reflete ou pode ser comparável com o que a gente tem hoje em dia. Esses foram, então, as explicações sobre os reformadores, e passando, então, para a análise da escola clássica, que surgiu com a fase científica do direito penal, com a obra do professor Beccaria. Uma coisa importante para falar com relação à escola clássica é que, embora a gente estude a escola clássica nas aulas de criminologia, nos livros de criminologia, nos tópicos sobre criminologia, a escola clássica ela não era tecnicamente uma escola de criminologia. Ela era uma escola que tratava sobre direito penal. E mais curioso ainda é notar que a escola clássica ela não nomeou a si mesma. O que aconteceu foi, havia os autores da escola clássica que então construíram o seu saber a seu modo. Ato seguinte, surgiu a escola positiva com os seus autores e esse nome. E um dos autores da escola positiva, o professor Enrico Ferri, identificou a necessidade de dar um nome aos seus antecessores, de forma a diferenciar os dois movimentos, as duas linhas de pensamento. O professor Enrico Ferri sugeriu, portanto, chamar esses autores anteriores a ele de os clássicos, os autores clássicos, a escola clássica. E, embora isso pareça muito louvável, muito elogioso, até mesmo uma certa reverência aos clássicos que vieram antes de mim, na verdade, consta que a intenção do professor Enrico Ferri, ao se referir aos anteriores a ele como os clássicos, não foi uma intenção elogiosa, pelo contrário, foi uma intenção quase que de fundo sarcástico, tratando-os como os velhos antiquados, os clássicos. Lamentável. A ideia da escola clássica, isso que então posteriormente veio a receber o nome de escola clássica, era partir do princípio do indeterminismo. Por que aquele sujeito praticou um crime? Porque ele quis. A prática desse delito é fruto do seu livre-arbítrio, de uma decisão completamente racional. Essa ideia de indeterminismo da escola clássica significa que não há nada no ser humano que determine que ele vai ou não vai praticar um crime. Todos os seres humanos são seres livres, racionais e que, portanto, podem decidir se querem praticar o crime ou não, podem decidir entre o sim e o não, entre o ilícito e o ilícito, entre o certo e o errado. E a prática de um crime decorre necessariamente desse livre-arbítrio racional do ser humano. Ainda sobre a escola clássica, a ideia de crime era um ente jurídico que representava, de alguma maneira, uma violação a um direito subjetivo do outro. Na época da escola clássica, não se tinha essa noção de bem jurídico com a qual a gente trabalha hoje em dia. No próprio Código Penal, parte especial, a gente tem o nome do bem jurídico e os crimes que violam aquele bem jurídico. Não tínhamos isso à época, então a noção de delito era essa, esse ente jurídico violador do direito subjetivo do outro. Com relação à pena, o professor Francisco Carrara, que é um dos expoentes da escola clássica, explicava que a pena ela tinha um propósito de tutela jurídica, de proteção, portanto, do direito, defesa do direito. Não era uma ideia de defesa social, vamos impor a pena a esse criminoso aqui, porque aí a sociedade estará... Não é sobre a sociedade, é sobre a norma, é sobre a validade da norma e sobre o direito que vigia a época. Entre os autores da escola clássica, destaca-se o professor Feuerbach, segundo o qual a pena deveria exercer um caráter de coação psicológica, no sentido de tentar evitar que eu decida livremente praticar um crime porque eu estou intimidada com a ameaça da pena. E nesse condão
de pensar a pena como uma ameaça psicológica, o professor Feuerbach teve o mérito de enunciar o postulado da reserva legal. O postulado em latim, nulum crimen, nulla pena sine lege. Repito que o princípio da reserva legal não nasceu nesse momento, já surgiu no século XIII, mas nesse momento ele ganhou o seu postulado por meio do professor Feuerbach, então, portanto, na escola clássica, e a partir de então, a ideia do professor Feuerbach era, já que não existe crime, ninguém pode chamar o meu comportamento de crime, se isso não está escrito numa lei anterior ao que eu fiz. E ninguém pode me impor uma pena se ela não existe numa lei anterior à minha conduta. Isso significa que essa lei anterior à minha conduta, ela pode funcionar como uma forma de me coagir, a talvez me dissuadir para que eu não queira praticar esse crime. Já que a prática do crime, para os clássicos, era uma decisão livre minha. Livre e completamente racional. Para a escola clássica, a pena de prisão é a melhor forma de lidar com a criminalidade, então havia aí uma prevalência da pena privativa de liberdade. Por essa razão, os clássicos eles teorizaram muito sobre direitos dos presos, sistemas penitenciários, e inclusive surgiu com a escola clássica a autonomia científica do direito de execução penal. Mas é claro que a pena privativa de liberdade, ela merece muitas críticas, né? E é claro que as críticas não tardaram a chegar. A pena privativa de liberdade, ela precisa ser criticada em tese e na prática. Em tese, no seu conceito, né? O conceito de encarcerar uma pessoa, considerando que a sua liberdade de locomoção é a sua essência. E na prática, porque a realidade carcerária é muitas vezes muito problemática. Então, nesse contexto de crítica dessa prevalência da pena privativa de liberdade, e num contexto que igualmente havia aí um surgimento e um protagonismo dessa ideologia darwinista de evolução, surgiu a escola positiva. E um dos autores da escola positiva mais conhecidos é o professor Cesare Lombroso. A hipótese apontada pelo professor Cesare Lombroso, que era um médico, era a hipótese do criminoso nato. Criminoso nato seria aquele que apresenta o atavismo. A ideia do professor Lombroso era identificar no formato do crânio desse criminoso alguma anomalia, algum traço identificador, no que ele, inclusive, se perguntava sobre proporções relativas ao rosto, tamanho do crânio, formato do rosto, do maxilar, porque ele estava tentando identificar qual era o formato de crânio do criminoso. Essa foi a hipótese, então, da sua obra, né, chamada de O Homem Delinquente, e em razão dessa hipótese, em razão do fato de que o professor Lombroso popularizou esta hipótese que ele levantou como verdadeira à época, o termo lombrosiano veio parar, inclusive, no dicionário da língua portuguesa, dicionário oficial de português do Brasil. No nosso dicionário, o termo lombrosiano significa aquilo que apresenta os caracteres típicos, segundo Cesare Lombroso, do criminoso nato. A gente acabou incorporando esse termo lombrosiano para fazer referência a todas as situações em que o sistema penal julga o livro pela capa. O sistema penal identifica estereótipos enraizados em muito preconceito, em sua maioria de ordem racial, para identificar quem são as pessoas que devem ser selecionadas como alvo do sistema penal, como alvo da atuação da polícia, como alvo das punições mais severas. Então, toda vez que o sistema penal se comporta dessa maneira, o sistema penal se comporta de uma maneira lombrosiana. Está olhando e concluindo a partir daquilo que viu. A tese do professor Lombroso não se confirmou, tá, gente? Isso não procede, não tem um formato de crânio do criminoso nato, mas o professor Lombroso, em que pese ele tenha sido muito criticado a partir da negativa dessa hipótese, né, que ele levantou, criticado inclusive por autores como o Paul Topinard e o professor Gabriel Tardi, ele teve o mérito de, depois dos estudos da escola clássica, ele veio na escola positiva para sugerir que talvez haja outros fatores que determinem a prática de um crime, além do livre-arbítrio racional da decisão dessa pessoa.
talvez a prática de um crime decorra de outros fatores. E tudo bem que não é do fator que ele levantou como possível, mas talvez haja outros. E esse é um grande mérito dessa tese apontada na obra do professor Lombroso. Ainda entre os autores da escola positiva, fala-se do professor Garofalo, professor Rafael, ou Rafael Garofalo, desculpa que eu não vou saber falar, que não só trabalhava com uma noção de delito natural, como sendo o delito presente em todas as sociedades, de todas as épocas, e que é essa forma de violação desse sentimento altruísta de probidade que existe nas sociedades. Mas um grande mérito do professor Garofalo foi a inserção no sistema penal daquilo que ele começou chamando de temibilidade e depois trocou para passar a chamar de periculosidade. A ideia do professor Garofalo era de que tudo bem que o crime não foi fruto da livre vontade dessa pessoa. Tudo bem que possa ter outros fatores que tenham determinado a prática desse crime e que esses outros fatores até nem estejam sob controle dessa pessoa. Tudo bem. Mas a partir do momento que essa pessoa praticou um crime, essa pessoa se demonstrou perigosa. E este é o fundamento da imposição de uma punição. O fato de que essa pessoa é perigosa para essa sociedade, ela é temível por essa sociedade. O professor Enrico Ferri, autor da Escola Positiva, que eu já tinha mencionado como sendo quem nomeou a Escola Clássica, o professor Enrico Ferri, ele chamava essa ideia de livre-arbítrio dos clássicos de uma grande ficção, criticava muito a escola clássica, especialmente a obra do professor Carrara, e o professor Enrico Ferri, ele falava que o delito ele era fruto de uma porção de fatores determinantes, mas que o preponderante entre eles era o fator social, que significa dizer o contexto no qual aquele criminoso esteve inserido. Para a escola positiva, o crime ele é ao mesmo tempo um ato individual e social. Individual, porque é claro que é praticado por uma pessoa, mas social, porque essa pessoa ela não está descontextualizada de nada que pertence à circunstância na qual ela se encontra. Isso que alguns positivistas chamavam de velha criminologia, que era a criminologia da escola clássica, era uma criminologia subordinada e atendendo muito ao direito penal positivo. E existe um grande mérito apontado na escola positiva de tirar a criminologia dessa posição de subordinação ao direito penal e conferir a ela uma autonomia como disciplina. Os autores da escola positiva, eles tratavam a questão da prática do crime da seguinte maneira: não é dizer que toda vez que existe algo no ser humano que funcione como um determinismo biológico, esta pessoa praticará um crime. Não. Mas sem que haja esse fator biológico, ninguém praticará crime. Então, esse fator biológico ele é essencial para a prática do crime. Isso significa que a escola positiva ela tratava o criminoso como um homem anormal. Isso não é um termo meu. Era o homem anormal, por alguns chamados de o louco. A pessoa que em si tem algo que nela determina que ela vai praticar crimes. Com relação a essa noção de o homem anormal, o homem delinquente, quando a gente pensa em uma hipótese que procura relacionar formato de crânio, cabeça, com alguma consequência no sentido da prática de crime, com frequência quem nos vem à cabeça é o professor Lombroso, porque foi dele o mérito de popularizar essa relação. No entanto, existem duas autoras que explicam muito perfeitamente que o professor Lombroso não foi pioneiro nessa ideia. As autoras são a professora Cristiane Brandão e a professora Vera Malaguti Batista. Elas explicam que essa disciplina que relaciona formato de crânio, tamanho de crânio, tamanho de cérebro, formato de cérebro, posição disso tudo, com possivelmente uma consequência de fazer essa pessoa praticar um crime, essa disciplina chama-se frenologia. E é inegável, na obra dessas autoras, a matriz frenológica da escola positiva. Apesar de, então, haver essa disciplina da frenologia, isso não é algo que foi criado pelo professor Lombroso, na verdade, isso foi criado por um médico anterior a ele, professor Franz Gall, e assim como a hipótese do professor Lombroso, que veio em seguida, a hipótese do professor Gall igualmente não foi confirmada. Repito, isto não procede.
Mas o professor Gal, ele tem esse mérito. Foi dele a ideia de chamar de criminoso. Na verdade, ele nem chamava de criminoso nato, ele chamava de criminoso cerebral. O criminoso que tem algo na sua cabeça e no seu cérebro, que é o elemento de determinismo biológico, que permite que essa pessoa venha a praticar um crime. Essa é uma tese que não prosperou, mas que foi levantada pelo professor Gal e foi muito popularizada pelo professor Lombroso. Tão popularizada que, repito, o nome dele virou uma palavra no nosso dicionário para fazer referência exatamente a isso, a essa análise por estereótipos, né? Análise por aparência. A professora Vera Malaguti desenvolve essa crítica à questão da frenologia, dizendo que essa frenologia, o que ela fez foi legitimar que o direito penal atuasse sobre aqueles a quem era interessante chamar de anormais. Era interessante para quem? Para os detentores do poder econômico, para os detentores do poder de escravizar, para os colonizadores, para os detentores do poder de produção. Essas pessoas a quem o ordenamento jurídico queria agradar. Então, essas pessoas que eram indesejáveis para os detentores do poder, a frenologia permitiu uma construção de uma linha de raciocínio que chamava essas pessoas de anormais e legitimava que o direito penal atuasse sobre elas. De tudo que foi exposto, a gente pode resumir, então, as tendências da pena do século XVIII para cá em 5 grupos. Virada do século XVII para o século XVIII, aplicação de penas corporais, torturas diversas e penas capitais. No século XVIII e virada para o século XIX, por influência da escola clássica, o predomínio das penas privativas de liberdade como a solução ideal. Ato seguinte, ainda no século XIX, uma crítica às penas privativas de liberdade, por verificar que ela apresenta problemas, é claro. No entanto, essa crítica, nesse terceiro momento, ela não conseguiu propor uma alternativa, mas ela conseguiu propor situações que permitem que se prenda menos. Situações como o livramento condicional e a suspensão condicional da pena chegaram nesse terceiro momento. O quarto momento foi o momento de surgimento das penas alternativas ao cárcere, penas que não prendem. E o quinto momento foi a identificação de que não é preciso que o sistema penal conte só como tudo ou nada, a prisão ou a liberdade, a prisão completa ou a liberdade completa. É possível pensar num sistema penal que conte com instrumentos que estejam no meio do caminho, algo como a prisão domiciliar, o próprio monitoramento eletrônico. Então, o Estado exercendo uma vigilância sobre aquela pessoa sem que precise encarcerá-la. Ela está sob liberdade de locomoção, mas está igualmente sob controle parcial do Estado. Falando sobre os reflexos no atual direito penal brasileiro, estou tapando um pouquinho meu próprio quadro, desculpem, sobre os reflexos disso tudo no direito penal brasileiro atual. Bom, em primeiro lugar, esses 5 momentos da pena, eles aconteceram no direito penal brasileiro, todos eles, né? Mas, além disso, é possível identificar reflexos nítidos da escola clássica e da escola positiva no atual direito penal brasileiro. Começando pela escola clássica, infelizmente, a gente precisa reconhecer que tem raiz na escola clássica essa mania do direito penal brasileiro de pena privativa de liberdade. Em todas as codificações criminais do Brasil independente, a pena privativa de liberdade foi a principal entre todas as modalidades punitivas admitidas à época. Isso aconteceu no Código Criminal de 1830, no Código Penal de 1890, na consolidação das leis penais de 1982, na redação original do nosso Código Penal atual de 1940 e com a reforma da parte geral de 1984. Nós sempre privilegiamos a pena privativa de liberdade. E isso é uma reflexão surgida na escola clássica. Era a escola clássica que falava que a melhor forma de punir é prendendo. E a gente trouxe isso para nós. A gente trouxe isso para nós não só em forma de texto de lei. A gente trouxe isso para nós em forma de decisões judiciais que prendem mesmo quando a lei admite não prender. E, principalmente, a gente trouxe isso para nós no formato do que nós temos no Brasil, que se convencionou chamar de cultura do encarceramento. Essa cultura do encarceramento não significa só que a nossa lei manda prender muito. É isso também. Não significa só que os nossos juízes prendem muito. É isso também.
Mas essa cultura do encarceramento significa essa mentalidade coletiva dominante no Brasil, que relaciona necessariamente punição com privação da liberdade em regime fechado e que vê em todo e qualquer traço de liberdade de locomoção impunidade. Só serve prender. Essa é uma cultura do nosso país que, infelizmente, a gente precisa reconhecer que tem raiz na escola clássica. Um mérito da escola clássica que foi trazido para o nosso direito penal da atualidade foi o postulado do Feuerbach, nullum crimen nulla pena sine lege. Isso está no nosso direito penal brasileiro atual, em primeiro lugar, no artigo 5º da nossa Constituição, no nosso rol de direitos e garantias fundamentais, inciso 39, manda avisar: não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. O fato de nós termos colocado o postulado do Feuerbach no artigo 5º, no rol de direitos e garantias fundamentais, mostra a importância desse postulado e desse princípio de segurança jurídica para o nosso ordenamento. E essa importância é confirmada pelo fato de que o nosso Código Penal é inaugurado pelo postulado de Feuerbach. Artigo 1º do Código Penal igualmente nos manda avisar que não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Isso é, portanto, um traço de influência da escola clássica no direito penal brasileiro. Com relação à escola positiva, de que forma a escola positiva se reflete no que nós temos atualmente no direito penal brasileiro? Bom, em primeiro lugar, a gente consegue criticar a pena privativa de liberdade, né? A gente consegue admitir que seria interessante a gente apostar em alternativas, em substitutivos para a privação da liberdade, que não serve só prender, né? Isso é algo de inspiração positivista. Para além disso, o grande mérito da escola positiva no direito penal brasileiro da atualidade reside no tratamento das medidas de segurança. Existe um autor alemão que é considerado um autor da escola positiva chamado Karl Stuss. Eu certamente não estou falando de maneira correta, peço desculpas por isso. Professor Stuss, ele acabou disciplinando a questão da medida de segurança junto com as penas, e isso foi algo inovador para o direito penal. Além disso, o professor Stuss, ele trabalhava a partir da noção da temibilidade, sugerida por Garófalo, que depois foi substituído pela periculosidade, que eu já havia explicado, como fundamento para a imposição da medida de segurança. Professor Stuss, igualmente, sugeria, foi dele a criação e a sugestão do sistema do duplo binário, que fundamentava a imposição da medida de segurança justamente a constatação de periculosidade desse apenado. O sistema do duplo binário, que no Brasil foi adotado no nosso Código de 1940, Código Penal de 1940, até a reforma de 1984, quando ele foi substituído pelo sistema vicariante. Mas qual era a ideia do sistema do duplo binário? Uma pessoa cumpriu a sua pena pelo crime que praticou, portanto essa pessoa é imputável. Se após o final do cumprimento de pena ainda se constata a periculosidade desse agente, cumpre por medida de segurança. E embora a gente não adote mais o sistema do duplo binário no Brasil desde 1984, é inegável que isso é fruto da escola positiva no nosso direito penal. Desde 1984, a gente adota o sistema vicariante, segundo o qual a medida de segurança, essa medida tratamental do direito penal, ela será imposta a quem? Ao inimputável por falta de sanidade e ao semi-imputável quando o seu quadro mental está localizado mais próximo de um extremo da completa insanidade. No processo penal, importa notar, a sentença que impõe uma medida de segurança é uma sentença absolutória. Isso é uma dúvida muito frequente dos alunos. O réu recebeu uma medida de segurança, ele foi condenado a uma medida de segurança. Isso não procede. Primeiro, porque não procede porque o Código de Processo Penal insere a sentença que impõe medida de segurança no rol do artigo 386. O artigo 386 fala dos fundamentos da absolução. Em segundo lugar, por que isso não procede? Não é só porque está na lei. Não procede porque quando se pensa em condenação criminal, a gente está pensando em condenação a uma pena. Então, o direito penal pune com a pena. A imposição de uma medida de segurança é sim uma imposição de uma sanção, mas é uma sanção tratamental. Medida de segurança não é pena, medida de segurança é medida de segurança, com perdão da redundância, de modo que a sentença que impõe medida de segurança é classificada entre as sentenças absolutórias. Na verdade, a nossa doutrina processual penal chama de absolvição imprópria. Absolve da pena e impõe a medida de segurança.
E trazer essa medida de segurança para o sistema penal, isso é fruto da escola positiva, reflexo, portanto, da escola positiva no atual direito penal brasileiro. Com relação à atualidade dessa questão da medida de segurança para o Brasil, cumpre, de forma muito breve, né, dada a minha limitação de tempo, mas cumpre falar que esse é um assunto tão atual, mas tão atual, que pensar em medidas de segurança passou a ter a mesma necessidade da pena privativa de liberdade de pensar nos problemas da aplicação dessa medida de segurança. A gente conversa muito, discute muito sobre a pena privativa de liberdade, e a gente tem que conversar mesmo, porque tem muita coisa errada na nossa pena privativa de liberdade. Mas a gente acabou, ao longo dos anos, não tratando tanto sobre a medida de segurança. E a realidade prática da medida de segurança é tão ou mais problemática do que a realidade da pena privativa de liberdade. Por essa razão, no Brasil, nas décadas de 1970, virada para 1980, inspirado pelo movimento de reforma psiquiátrica havido na Itália, o Brasil começou também uma intenção de reforma psiquiátrica junto com o movimento de redemocratização daquelas décadas, 70, 80. Essa reforma psiquiátrica foi ganhando força com os anos seguintes, e estou fazendo uma análise muito sucinta, é claro, para que no ano 2000 fosse aprovada a nossa lei antimanicomial, Lei 10.216 de 2001. Essa lei, ela foi uma iniciativa incrivelmente importante, mas é claro que, como toda lei, ela não tem o potencial de sozinha resolver o problema, quem dera fosse fácil assim, de modo que o problema relativo ao cumprimento da medida de segurança, ele seguiu acontecendo mesmo após a entrada em vigor da nossa lei antimanicomial. A ideia da lei antimanicomial, da reforma psiquiátrica, era um tratamento humano para os pacientes psiquiátricos, no que se inclui as medidas de segurança. E justamente porque havia muito problema no cumprimento das medidas de segurança no Brasil, tantos problemas que a lei antimanicomial sozinha não teria como resolver, no ano passado, literalmente em abril de 2023, o Conselho Nacional de Justiça teve que promulgar uma resolução CNJ 487 de 2023, para instituir a política antimanicomial do Poder Judiciário. Então, estou localizando isso muito, embora a reforma psiquiátrica não seja exatamente o tema da minha aula, porque pensar em escola clássica e escola positiva muitas vezes nos faz olhar para o passado, mas é muito interessante quando a gente consegue fazer uma ponte entre aquilo que estava sendo pensado séculos atrás e o que está acontecendo neste momento na nossa sociedade, no nosso sistema penal, no nosso aparato punitivo no Brasil. A conclusão, né, a que se chega é que, embora o nosso direito ele tenha raízes no direito romano, é claro, pensar no direito penal brasileiro com as características que ele apresenta atualmente é pensar num direito penal que foi surgido a partir dessas escolas. Da escola clássica, que foi a escola que fez surgir as características do direito penal que se apresenta atualmente no Brasil, e a escola positiva, que foi a escola que fez surgir a criminologia como ciência. O professor Nilo Batista, na sua obra, ele explica que, embora esse seja um tema da criminologia, escola clássica, escola positiva, na verdade, pensar nessas escolas e estudar e analisar essas escolas é muito mais do que isso. O professor Nilo sustenta que as escolas clássica e positiva trazem para a gente fundamentos que nos permitem compreender o que ele chama de ciência conjunta do direito penal. Eis, portanto, a atualidade da discussão. Aquilo que foi levantado pela escola clássica e pela escola positiva se reflete nos problemas cotidianos do sistema penal brasileiro da atualidade. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Os senhores querem ter o tempo? Não, mas já vi. Mas pode aguardar que a gente, depois das outras aulas, a gente vai fazer a revisão de memória. E aí, obrigada, professora, eu aguardo na salinha também. Uma cantina. Olha só, Na verdade, eu vou fazer.